Queridos irmãos, vamos mais uma vez deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. Você já havia notado que o Senhor sempre separou uma parte de tudo aquilo que Ele nos dá, que Ele coloca em nossas mãos, para ser consagrado a Ele? Quando Deus criou o homem e o colocou no Éden, o Senhor separou uma árvore, um fruto. Aquele fruto era dele, não era para ser tocado pelo homem. Quando Adão e Eva começaram a criar os seus filhos, a palavra de Deus nos fala de Abel e Caim. E não fala dos motivos pelos quais eles buscavam trazer uma oferta ao Senhor, mas certamente aquilo estava presente no coração deles, no íntimo deles. Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, não havia obrigação formal para isto. Quando Jacó decidiu entregar o dízimo de toda a sua vida, não havia ainda lei escrita para que ele fizesse isso, mas a lei foi escrita depois, nas margens do Monte Sinai, por Moisés, quando em Levíticos 27:32, o Senhor diz: o dízimo será santo ao Senhor. E diz mais: não se investigará se é bom ou mal. O dízimo será santo ao Senhor. Ageu, no capítulo 1, verso 5 em diante, chega a falar, repreender o povo de Deus, dizendo que eles recebiam o seu salário e recebiam num saquetel furado, porque não colocavam o Senhor em primeiro lugar. Não tinham o seu coração grato, agradecido ao Senhor e não tinham atitudes de reconhecimento ao Senhor de que tudo vinha dele. Então, meus irmãos, em primeiro lugar é preciso nos lembrarmos de que o dízimo, segundo a palavra de Deus, era lei e prática no Velho Testamento e estava presente no íntimo de todo o povo de Deus através de toda a história. Mas no Novo Testamento, nós podemos dizer que o dízimo, segundo a palavra de Deus, não foi abolido no Novo Testamento. Foram abolidas as leis cerimoniais, os rituais que apontavam para Jesus. Mas, vindo Jesus, nascendo entre nós e morrendo pelos nossos pecados, aquelas leis foram abolidas. Mas o dízimo não é uma lei cerimonial, não é uma lei ritual. O dízimo é uma prova de consagração ao Senhor. E era um mandamento do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo já existia antes do pecado. O dízimo não foi instituído depois do pecado, ele já existia antes do pecado. Em Mateus 23, Jesus une o dízimo à justiça, à misericórdia e à fé. No Novo Testamento não havia a prática sistemática do recolhimento do dízimo, porque o Império Romano proibia toda arrecadação sistemática que não fosse diretamente para o Império. Mas o Novo Testamento nos anuncia a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, dando prosseguimento e autenticação a tudo aquilo que estava no Velho Testamento. O dízimo, segundo a palavra de Deus, é uma das evidências da nossa consagração ao Senhor, e é isso o que Malaquias nos traz em todo o seu livro. Todo o livro de Malaquias, trazendo uma série, cerca de 25 interrogações ao povo de Deus, cerca do ano 400 antes de Cristo, porque o povo estava afastado de Deus. O povo estava frio diante do Senhor. O templo estava reconstruído, o culto estava reconstituído também, havia prática do culto, mas havia uma decadência espiritual. O fervor espiritual não havia voltado a encher o coração do povo de Deus. No capítulo 1 deste livro, verso 13, o Senhor nos fala do desânimo do povo de Deus até para
prestar cultos ao Senhor, dizendo: e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. No verso 8 fala da oferta ridícula. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Apresenta ao teu governador. Acaso ele terá agrado de ti e te será favorável? O livro também nos fala como prova, trazendo todas as provas da infidelidade do povo, do afastamento do povo, da frieza espiritual que havia no coração do povo. Fala da infidelidade à esposa, no capítulo 2, verso 14. Fala do repúdio que é condenado pelo Senhor, no capítulo 2, verso 16, dizendo: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. E no capítulo 3, verso 5, o Senhor nos traz uma grande lista de provas de que o povo estava afastado do Senhor. As feitiçarias, o adultério, os falsos juramentos, as fraudes com respeito ao salário do jornaleiro, o diarista, o trabalho do diarista, a opressão às viúvas, torcem o direito do estrangeiro, não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. E, por fim, no capítulo 3, verso 8, nos fala da sonegação. É como se o Senhor estivesse completando a lista de provas, de testemunho de que o povo estava com o coração afastado de Deus. Por isso ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o dízimo, segundo a palavra de Deus, é uma das evidências da nossa consagração ao Senhor. Tenha o seu coração diante de Deus, a sua vida diante de Deus, a sua santificação perante o Senhor, o testemunho de vida perante o Senhor, os seus pensamentos, os seus olhos, os seus ouvidos voltados para o Senhor, e entregar o dízimo será tão fácil, será uma bênção para a sua vida. Enfim, meu querido irmão em Cristo Jesus, eu quero dizer para você de todo o meu coração, o dízimo é uma bênção, e é somente bênção na vida do crente. O dízimo é uma bênção no reino de Deus, o dízimo é uma bênção para a igreja, o dízimo é uma bênção na vida do crente, e o Senhor o abençoará com toda sorte de bênçãos, em todos os sentidos, na vida espiritual, na vida material, os cuidados de Deus para conosco, e, sobretudo, você terá consciência de um reconhecimento, de uma gratidão e de uma confiança no Senhor, como sinal da sua conversão ao Senhor nosso Deus. Eu quero encerrar com aquele versículo do capítulo 2 de Apocalipse, verso 10, dizendo: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel, meu irmão, fiel ao Senhor, e até a morte, e eu te darei a coroa da vida, é a promessa do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.